Olá a todos, eu sou o Marcos e este é o Automóveis com História, o canal do YouTube dedicado a ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. Numa altura em que muito se fala de eletrificação, emissões zero e toda uma nova forma de conduzir e andar de automóvel, existe um mundo paralelo de pessoas que ainda gostam do cheiro a gasolina, de mexer nos motores e ter boas dores de cabeça com os seus automóveis clássicos ou antigos. Por isso, e como vês atrás de mim, não temos um, mas sim dois automóveis. Dois minis e dois veículos icónicos num tempo que também revolucionou a mobilidade. Vamos conhecer então a história de dois amigos que se conheceram graças à sua paixão por automóveis clássicos e falo-vos do Filipe e do Henrique, ou como mais são conhecidos nas redes sociais, o Vermelhinho e o Castanho. Fica connosco, subscreve o canal, ativa o sino das notificações e deixa aí o teu comentário. Qual gostas mais, o Vermelhinho ou o Castanho? O meu nome é Filipe Apo, tenho 31 anos, sou de Lousada e sou proprietário deste Mini vermelho atrás de mim. O meu nome é Henrique Pinto, tenho 22 anos, sou de Amarante e não sou o dono, porque é o meu avô, mas sou um sortudo por poder ter herdado o carro dele, que é o Mini Castanho, um Austin Mini 1000 MK2 Super Deluxe Saloon de 1969. Em 2017 iniciei a minha pesquisa pelo meu carro clássico. Eu escolhi um Mini porque o meu pai teve um e vendeu em 98, infelizmente, mas por acaso tive sorte e encontrei exatamente o carro antigo do meu pai. Fui até a marca Canaveses buscá-lo. Quando lá cheguei estava no estado que não é este, não é? Estava pintado de azul, mas por baixo daquele azul já se via o vermelho, que era o outrora vermelho do meu pai. Este carro é um carro que sempre esteve na família. O meu avô comprou em 1972, se não estou em erro, a uma prima dele. Originalmente ele não era castanho, era azul, mas sinceramente não sei porquê, ele pintou de castanho e desde aí que sempre foi castanho e no librete, na altura ele alterou para o nome dele, está castanho e portanto também depois na fase de restauro decidi mantê-lo em castanho. A minha história com o carro vem desde criança, desde os meus 6, 7 anos. O meu avô tinha por hábito ir-me buscar à escola todos os dias à hora do almoço para eu ir almoçar a casa. E para além de ter sempre muita gente que perguntava ao meu avô quanto é que queria pelo carro, e eu já dizia que não, este carro um dia vai ser para mim, e a verdade é que hoje o é. E também no percurso que eu fazia da escola até casa, eu pedia-lhe sempre para ele fazer um desvio, que era para passar junto da minha casa, tem lá o caminho de ferro, e eu pedia-lhe sempre para passar por lá, porque eu adorava o facto de ele acelerar, o barulho que o carro fazia ao passar por cima da linha de comboio, e depois ficar ali aqueles 2, 3 segundos a saltar, porque pronto, isto na altura tinha o hidroelástico e era super macio. E era super engraçado, eu achava mesmo muita piada e era um dos pontos mais altos
do meu dia. Em 2017, após algumas aventuras, decidi restaurar o carro. Optei por uma empresa, uma oficina especializada em restauros, na minha terra, em Lousada. O carro estava, digamos que estava bom, já vi minis piores, como se costuma dizer. A nível de chapa tinha uma coisita aqui, outra acolá, mas foi tudo bem tratado. Pintura, escolhi este vermelho, não escolhi um vermelho da época porque os vermelhos da época são um bocado mais opacos e mais escuros. Optei por este Ferrari Red, um vermelho Ferrari, muito mais bonito e chama muito mais a atenção. Depois do restauro efetuado, as aventuras começaram. Já tive vários casamentos, já aventuras de piqueniques e por aí fora, também com o Castanho e com outros amigos, que é para isso que o carro serve, é para usufruir no dia a dia e não só, nestas pequenas aventuras de fim de semana. Relativamente ao restauro, eu tirei a carta em 2018 e no ano seguinte, depois de ter chateado muito a cabeça ao meu avô, disse que queria pegar no carro, parar com uma dezena de anos que ele teve parado na garagem porque ele entretanto deixou de trabalhar, e iniciei o restauro em 2019, em setembro. Também fiz o restauro numa oficina especializada. Iniciei pela parte mecânica porque, pronto, era obviamente que no início não percebia muito de carros, nem de carros clássicos, não fazia ideia do estado em que ele estava e então queria pelo menos dar uma revisão geral para poder andar em segurança. E então iniciei o restauro da parte mecânica, estava bastante degradado também, foram 50 anos, o meu avô usá-lo todos os dias. E depois no ano seguinte, já também em plena pandemia, em 2020, iniciei o restauro da chaparia, depois de perceber que também estava bastante podre. Ele levou os fundos novos, a parte da frente foi toda nova, os painéis das portas, estava em muito mau estado. E decidi então manter a cor que o meu avô na altura pintou, que já está no livrete. Optei também por uma cor da época, que é um castanho Radford, também para o carro ficar o mais original possível. Nós conhecemos-nos pelo Instagram, eu já tinha criado a página para o Castanho. O Filipe, entretanto, mandou-me mensagem que era para saber a referência da cor do meu motor. E pronto, e desde aí fomos falando, criámos um grupo, juntamente também com um amigo nosso e pronto, marcámos aí umas voltinhas e uns passeios de fim de semana. Pronto. Grupo esse que já tem, neste momento, se não me engano, 11 ou 12 pessoas, cada um com o seu clássico, temos de tudo, um pouco de tudo, minis, capris, carochas, jetas, BMWs, temos um pouco de tudo. Já marcámos um passeiozinho, no qual foi muito no início, fomos só 3 carros, o meu mini deixou-me mal logo no início, ficou na partida, e eu juntei-me a um dos minis que foi e fomos até à Régua num passeio que foi muito bonito. Estamos que organizar o próximo, mas agora esperemos que vá mais gente e pronto, e é isto. Usamos os nossos carros para, sempre que possível, fim de semana, uma voltinha e vamos nós. Sim, esse passeio da Régua, digamos que, pelo menos para mim, já foi a maior viagem, pelo menos em termos de distância, que eu fiz. Correu tudo bem, estava com o coração nas mãos, obviamente, não é? Porque quem tem um mini é assim. Mas correu bem. Também já fomos ao Marão. Foi outra viagem engraçada. Foi aquilo. Em que um gajo mete a grade do tejadilho em cima, mesinha de piquenique, lancheira, tudo em cima. O vermelhinho não travava. O vermelhinho ficou sem travões nessa viagem, mas tirando isso correu tudo bem. Descemos o Marão em segurança, portanto... Sempre em segurança até casa. Tudo bem. Peripécias, eu tenho algumas, principalmente eu, que uso muito do meu carro. Aqui o Henrique é o 8 e eu sou o 80. Já fiquei apiado várias vezes, já fiz muitas viagens, já fui a Porto Alegre, já fui a Lisboa mais que uma vez. Uso muito o carro e daí o carro deixar-me às vezes ficar mal, mas pronto.
Se tiver que sacar um peão, saco, isso não há dúvidas. E na semana passada fomos para o rally e teve que ser. Andámos ali no meio da terra a sacar peões, vidros abertos. Arrependi-me mais tarde, mas estava lá. Agora aqui o Henrique, Eu já sou completamente diferente, é um carro que eu estimo bastante, porque senão o meu avô matava-me, obviamente. Tirava-me o carro rápido. Mas também já fiquei apiado algumas vezes, não muitas, porque nem tenho assim muitas histórias, espero contar muito mais daqui nos próximos anos, porque também lá está, o restauro é relativamente recente, mas já fiquei na estrada, para aí 2 vezes. Mas pronto, é um carro que eu estimo muito, não pousa uma mosca, não anda à chuva e pronto. Os minis não gostam de água, portanto é... O meu também não gosta, mas leva com ela. Por fim, queria agradecer ao Marcos o convite, ao Automóveis com História, por podermos contar a nossa história. E sigam-nos nas redes sociais, o Mini Castanho. O Vermelhinho 1976. E pronto, e é isto. Basicamente, quem se quiser juntar a nós, todos os domingos juntamos quase sempre com regularidade, mas mandem mensagem, tanto a mim como ao Castanho, e sempre pudermos, dá-nos uma voltinha. Estamos cá para nos divertir.